Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre um tema que vocês provavelmente ouviram em vários outros episódios, mas acho que a gente nunca parou para explicá-lo de forma mais detalhada e dentro de um contexto histórico e científico, que é sobre behaviorismo. Talvez o título do episódio não tenha sido esse, porque é um tema que a galera provavelmente não conhece muito fora da psicologia, mas é uma filosofia do comportamento que também cita... Bom, vou deixar o nosso convidado explicar depois. E esse episódio aqui especificamente ele está sendo feito também para que a gente consiga nos próximos episódios, como provavelmente a gente vai voltar a falar sobre isso novamente, eu consigo indicar esse episódio aqui para quem tiver mais interesse. Então vai ficar quase como se fosse como uma biblioteca de busca aqui dentro do nosso podcast. E para falar sobre isso, nós temos aqui o Lucelmo Lacerda, que é historiador e doutor em educação. E a gente já tem 2 episódios com o Lucelmo aqui no nosso podcast, um sobre transtorno do espectro autista e outro sobre educação. E neste daqui a gente vai se aprofundar em behaviorismo. Lucelmo, obrigado pela sua presença, cara. Sempre um prazer falar com você. Cara, por que você é um cara que conhece behaviorismo? É engraçado isso, né? É porque é uma área diferente, né? Eu fiz uma mudança na minha vida. Eu sou um behaviorista velho. Eu fiz a minha formação na história, a minha graduação, meu mestrado, né, licenciatura, depois doutorado em educação. E num certo momento, eu tinha muitas perguntas sobre a minha sala de aula. Cara, eu era uma pessoa muito curiosa, assim. Eu fiz um percurso de tentar entender essa sala de aula muito grande. Primeiro eu li os pedagogos russos, depois eu li a galera da escola da inteligência, do pensamento da inteligência, depois eu li os pós-modernistas, e nada daquilo respondeu as minhas perguntas sobre a escola. Eu continuava sem saber o que eu deveria fazer em sala de aula. Depois, eu fui estudar análise do comportamento por causa do meu filho, por causa do autismo, né? Porque as práticas com melhor evidência para autismo são derivadas da ABA. Então, eu fui estudar ABA, análise do comportamento aplicada. Entendi. Só que, quando eu fui estudar isso, então eu estava estudando uma coisa bem específica, aquilo é muito difícil, cara. Aquilo era outra forma de entender o mundo. Aí eu tive que entender o behaviorismo. Quando eu entendi, eu falei, peraí. Isso não está respondendo só isso aqui, está respondendo as minhas dúvidas que eu tinha na sala de aula. Olha só. Foi uma epifania para mim, assim. Foi um momento muito especial da minha vida, assim mesmo. Eu reinterpretei o mundo completamente. Que legal. Acho que tem um momento, todo mundo que passa por esse processo de descoberta do behaviorismo, num certo momento tem esse... Tô vendo contingência em tudo. E aí, eu assim, me dediquei bastante à leitura filosófica, porque esse é um campo, especificamente, ele é diferente de outros. Especificamente, que se você não entender a filosofia, que é o behaviorismo, de fundo, você não entende a prática. Então, eu sempre tive esse interesse assim, muito forte por compreender. E aí, no final das contas, me tornei formador na área, né? Passei a falar muito sobre, e aí, obviamente, esse conhecimento é fundamental. Legal. É muito legal quando a gente consegue entender o behaviorismo. Comigo aconteceu também algo parecido. Eu fiz faculdade de psicologia, onde aprendi muito pouco sobre behaviorismo, era majoritariamente psicanálise. Então não sou, ao contrário do que provavelmente você conhece aí, os psicólogos, um behaviorista de formação de graduação. Na verdade... Ativo, né? Exatamente. Isso, não sou. Na verdade, a minha faculdade foi basicamente psicanálise, psicologia escolar e os derivados. Só que quando eu fui fazer mestrado num laboratório de neurociência e comportamento, eu acabei fazendo muitos experimentos, como a caixa de Skinner, como experimentos de condicionamento operante ou condicionamento clássico. E dali eu fui estudar as bases filosóficas por trás daqueles comportamentos dos animais e acabei caindo. Pra você ter noção, cara, a minha graduação foi mas tão pobre em análise do comportamento que eu não tive quase nada. Acho que uma aula de história só da análise do comportamento. Bizarro, né? E aí eu voltei lá atrás e comecei a entender como que alguns processos neuronais acabam explicando a existência de reforçadores, os neurotransmissores que estão envolvidos, a punição, dos engramas, etc., né? No armazenamento daquelas contingências em engramas neuronais. E aí, de fato, aconteceu a mesma coisa com você. Você começa a enxergar o mundo de uma outra forma e é muito interessante. Aí eu me pergunto sempre... Como é que os caras conseguiram ver isso lá atrás, né, cara? Porque hoje é muito fácil a gente olhar aquilo lá, beber daquela fonte e interpretar o mundo da nossa forma.
Mas e quando não existia? Obviamente foi um processo construído sobre ombros de gigantes, mas e quando não existia? Aí eu te pergunto, onde que começou a história do behaviorismo e do entendimento do comportamento? No século XIX já existia um grande debate sobre a cientificidade da psicologia, né? Nessa virada para o século XX já teve o laboratório do Wundt, já tinha uma proposta mais objetivista, mas não exatamente muito bem formulada. Havia um ataque meio generalizado ao introspeccionismo, né? Que é essa ideia de você acessar essa introspecção, que esse era o objeto da psicologia. Enfim, muitos debates acontecendo com muita gente. Então você tinha o Loeb lá com o tropismo, você tinha os funcionalistas, o Dewey e tal, uma galera grande. E aí teve um cara especificamente, que é quem formulou primeiro o behaviorismo, que é o Watson, John B. Watson. Ele, em 1913, ele publicou aquilo que a gente chama de o Manifesto Behaviorista, né? O mundo como um behaviorista o vê, a psicologia como um behaviorista o vê. E aí ele lançou as bases ali para dizer o seguinte, a questão era, bom, o comportamento é o objeto de estudo da psicologia. O comportamento. E aí ele estava falando principalmente de comportamento reflexo, comportamento respondente. Você já tem um trabalho do Pavlov, mas ele não, se você olhar, ele não cita o Pavlov. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Lá no próprio Estados Unidos também tem outras pessoas. E aí ele começa a fazer esse debate dentro da academia. Ele vira uma estrela. Ele era um supra-sumo. Ele não foi publicitário depois? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ele tinha um amante. E aí a mulher descobriu, cara, e botou no jornal o bagulho. E aí ele achou assim, eu sou o cara, tô barra pesada, ninguém vai mexer comigo. Que nada, os caras mandaram ele embora. Olha só, cara. E ele não conseguiu mais ficar no meio acadêmico. Ele foi pro meio privado. Ele teve que ir pro meio privado. E aí, dessa viagem dele pro meio privado, decorreu muitos problemas. Ele foi publicitário, foi um dos inventores do que a gente chama de publicidade hoje. É muito bom ter um publicitário que entende behaviorismo. E de condicionamento respondente, época, né, cara? Porque as propagandas dele baseavam nesses processos, né, etc e tal. Ele já tinha, mesmo como acadêmico, ele tinha vários problemas nesse percurso dele, mas, cara, ele tava descobrindo o negócio, entende? Ele tava começando. Então é óbvio. Ele tem um caso especificamente muito polêmico, que é do pequeno Albert, né? Que ele pegou uma criança pequena e fez uma série de experimentos com ela. Por exemplo, ele põe um rato, e aí o menino não liga pro rato. Você é pequeno, você não liga. E aí ele pega o rato e põe um som bem estridente. Aí ele começa a ter medo do rato. Depois ele coloca só um tapete branco que lembra de alguma forma o rato, né, para testar o gradiente da generalização. E aí ele tem medo também do tapete e tal. O menino fica traumatizado. Ninguém sabe da história do que aconteceu com ele no final dos contos. Muita gente tem hipóteses sobre isso, né? Mas, obviamente, que é um experimento antiético, né, e tal. E ele tem várias falas confusas sobre várias coisas depois. Por exemplo, tem um certo momento que ele está se opondo à eugenia. E a eugenia era a predominância fundamental da genética sobre o ambiente para a determinação do futuro e tal. Que é do Galton, né? Lembra que é o contexto em que a eugenia era fortíssima nos Estados Unidos. A eugenia basicamente surgiu nos Estados Unidos, né? E aí ele tem uma frase dizendo assim, não, me dê uma criança e eu faço dele o que eu quiser, médico, advogado, qualquer coisa. O que ele estava querendo dizer? A genética não importa. Aqui o negócio é o ambiente. Depois ele desdisse isso que ele falou, não é bem assim, a genética tem um papel. Enfim, mas você vai ver ele falando uma coisa, depois ele falando outra, daqui a pouco ele falando outra. Em parte porque ele estava testando e estava aprendendo também, elaborando. Em parte porque quando ele saiu da universidade, ele perdeu um pouco desse critério de se basear nos dados. E aí tem muita coisa que é pseudociência também, que ele começa a disseminar. Ele publica um livro sobre criação de crianças terrível, cara. Esse livro ele fala, por exemplo, que não pode dizer que ama o filho, que não pode abraçar o filho. Né? Então, os negócios assim que tem muito a ver com a visão que as pessoas têm dos behavioristas, como pessoa fria, não não tem contato, porque não tem nada a ver com o behaviorismo. Isso é uma coisa que ele inventou. Tanto que depois, o livro do Dr. Spock, para a criação de bebês, que ficou muito famoso lá, não é o Sr. Spock, é o Dr. Spock, que é o pediatra lá, foi uma resposta direta ao Watson. Então ele se meteu em um monte de coisa, criação de filhos, publicidade e outras coisas, comportamento de mulher, as coisas absurdas, assim. Mas dentro da linha conceitual, quando ele largou o bastão, digamos assim, quem pegou esse bastão foi o B.F. Skinner.
Aliás, BF é de burros, que nome horrível, né? Pro português, né? Burros Frederick Skinner. Que ele olhou para esse trabalho do Watson, olhou para o trabalho do Pavlov, aí ele sim leu os trabalhos do Pavlov, e olhou para o Sherry, então outras pessoas, e para o trabalho do Thorndike, que era um cara que fazia experimentos com gatos. Ele pegou o pior animal, pior bicho para fazer experimento. Ele tinha a caixa, uma caixa de quebra-cabeça, né? Que o gato, ele abria uma porta difícil de abrir, abria, e aí ele conseguia sair. E aí ele voltava o gato para lá, para a caixa. E aí ele abria mais rápido. Ele voltava para lá, ele voltava mais rápido. Então, ele dizia o seguinte, que o efeito positivo de conseguir abrir, de ter acesso ao que estava fora, tinha um efeito sobre o comportamento posterior do gato. Então, ele chamou de lei do efeito. Só que ele explicou isso em termos cognitivos. Olha, o gato pensa tal coisa, acontece. E aí o Skinner olhou para isso e falou, não, aqui tem uma coisa legal. E aí vem a caixa de Skinner que ele criou e repensou tudo isso a partir da ideia de reforço. Então, quem criou esse caminho foi o Watson. Vários... Bebeu principalmente, acho que o William James, pragmatismo, né? Sim. Aí tem uma base. Mas não tanto o Watson, mais o Skinner, isso. E aí o Watson abriu, digamos assim, o cenário. Várias pessoas... Houve vários behaviorismos diferentes naquele momento. E aí foi o Skinner que deu prosseguimento ao trabalho dele. E aí o Skinner, no caso, ele foi um cara que dentro do... É que normalmente quando a gente vai estudar escolas... Não sei nem se filosóficas, mas escolas filosóficas de intervenção ou métodos de pesquisa, porque o Skinner, de certa forma, o behaviorismo, acho que a filosofia... Não, como é que eu posso dizer? O pacote behaviorista tem os três, né? A gente tem a filosofia da ciência, que é o behaviorismo, tem a análise experimental do comportamento, que é um método científico para estudar essa filosofia, e a gente tem a análise do comportamento aplicada, que é um método clínico para aplicar o que se descobriu lá. Meio que o cara conseguiu fechar o círculo. Então, isso aí é o seguinte. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, em relação ao Watson, eu quero fazer uma sugestão para as pessoas aqui. Quem quiser se aprofundar, leia um pesquisador brasileiro, que é historiador, né? Ele pesquisa história, que é o Bruno Strapasson, professor da Universidade Federal do Paraná. Ele foi para os Estados Unidos, pesquisou nos arquivos, ele tem várias coisas escritas sobre o Watson. É um cara que tem produzido coisas muito relevantes realmente sobre isso. E aí vem o Skinner. O Skinner, a gente costuma dizer que é a ciência da análise do comportamento. Então ele funda essa ciência. Esse nome, inclusive, análise do comportamento, não existia. E aí tem muitas diferenças do que o Watson fazia, né? E aí, nessa ciência, alguns dividem em 3 partes, outros dividem em 4 partes. Uma parte é a filosofia, que é o behaviorismo. Eu tenho a análise experimental. A análise experimental é a pesquisa básica, é aquela que demonstra que certos princípios existem ou não existem, se aplicam ou não se aplicam ao comportamento humano. Aí eu tenho a próxima parte. Aí eu posso dividir em 3 ou 4, que seria a análise do comportamento aplicada, que é usar esses princípios para melhorar a qualidade de vida humana. E aí tem alguns que dividem aqui, quando você faz isso para a finalidade de pesquisa na universidade, ou quando você faz uma prestação de serviços baseados em aba. Ou seja, você faz os mesmos processos que a pessoa faz na universidade, mas você não quer publicar artigo, você quer prestar um serviço, e aí você tem uma contraprestação, que ou é o seu salário no serviço público, ou é um pagamento particular que você está em algum contexto, né? Então a gente divide nessas 4. Então ele fundou uma ciência. Agora, o que é interessante sobre isso é que o que é uma ciência? Essa conversa pode ir para sempre, né? Mas tem até um debate que você fez aqui com um filósofo que foi muito bacana. Eu posso dizer que isso é uma ciência, mas eu posso dizer o seguinte, que ciência não existem ciências, existem só ciência, que é o comportamento do cientista. Se isso é verdade, quando eu olho para um objeto, por exemplo, se eu olho para objetos que se deslocam no espaço, eu vou estudar como eles se deslocam, etc e tal, eu faço uma pesquisa, outro faz outra, eu chamo esse conjunto de pesquisa de física. Então esse eu pego aquele objeto, todos os que se aproximam pelo objeto eu chamo de física, certo? Quando eu estou falando do comportamento humano, eu vou olhar para o comportamento humano e vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer outra, eu vou fazer outra, eu vou fazer outra. E aí eu chamo isso de análise do comportamento? Depende. Depende de qual é a filosofia. Então, neste caso, nós temos, para o mesmo objeto, 2 filosofias distintas que formam 2 campos científicos. Um é a análise do comportamento, o outro é a ciência cognitiva.
É justamente a filosofia que separa esses dois aqui e que faz com que o mesmo objeto seja estudado por duas ciências. Perfeito. Ou dois campos científicos. Perfeito, perfeito. E dentro dessa filosofia da ciência, começando pelo primeiro quadradinho, né? Quais foram os principais postulados que avançou na área? Então, o behaviorismo ele é uma decorrência, né, de uma série de influências que o Skinner teve. E aí tem alguns princípios do behaviorismo que são muito importantes e que são a base dele. Um deles, o principal, é que o comportamento ele não é derivativo de outras coisas. Ele é o objeto de estudo em si. O comportamento não é a expressão dos sentimentos. E, portanto, o sentimento é que seria, digamos, o objeto privilegiado. O comportamento ele é o objeto de pesquisa. Mas e o sentimento? O sentimento é comportamento. Perfeito. Aí tem essa própria conceituação do que é comportamento. Do ponto de vista do Skinner, tudo é comportamento. E nesse sentido, o Watson era mais inconsistente, né? Tudo é comportamento. Então, tem uma brincadeira, né? Meio brincadeira, meio verdade, que é o teste do homem morto. Tudo que o homem morto não faz, certo? É comportamento. O homem morto anda, comportamento. Ele pensa, então é comportamento. Ele se emociona, sim, então é comportamento. Ele reflete, ele sente saudade, sim, então é comportamento. Sentir saudade é comportamento. Ele sente dor ou frio, sim, então sensorial também é comportamento. Então tudo que o homem morto não faz é comportamento. Portanto, qualquer ação humana está dentro desse escopo do comportamento. E esse comportamento ele é um objeto de pesquisa em si. Eu vou olhar esse comportamento. Então, primeira coisa, comportamento é um objeto de pesquisa em si. Segunda coisa, como que você estuda o comportamento? O comportamento é estudado na relação com o ambiente. Então, o que é o comportamento? É a interação entre o que o indivíduo faz e o ambiente, certo? E aí eu vou analisar as relações funcionais estabelecidas entre isso. Lembrando que o ambiente aqui pode ser um ambiente externo, por exemplo, eu tô triste porque alguém morreu, ou, sei lá, alguma coisa aconteceu, uma outra coisa que eu perdi emprego, ou o ambiente também é parte dentro da minha pele, também é ambiente. Então, por exemplo, eu tô mais para baixo porque eu tô com a gastrite atacada e eu tô mal. É ambiente também. O pensamento também. O pensamento é comportamento. É comportamento. É comportamento. Isso, perdão, e esse comportamento pode estar relacionado a coisas externas, por exemplo, ao seu comportamento, que é parte do meu ambiente, e ao meu estômago, que é parte do meu ambiente também. É que no caso, o pensamento que eu digo é que muita gente fala que, você comentou anteriormente, mas acho que é bom deixar claro, porque geralmente uma das grandes objeções quando a gente fala de comportamento é que a galera acha que comportamento é pegar água. É o comportamento motor. Falar é comportamento, pensar é comportamento nessa perspectiva, exatamente, né? Então, tudo que os seres humanos fazem é comportamento. Como é que a TCC trabalha, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental? Eu tenho um pensamento que causa emoção, que causa o comportamento. Por que isso para análise do comportamento não faz sentido? Porque é um comportamento que causa outro comportamento, que causa outro comportamento. Tudo é comportamento. De fato, existe uma correlação entre o meu movimento motor, as minhas emoções e o meu pensamento. Mas o meu pensamento ele não vem de lugar nenhum. O meu pensamento é um comportamento. Se ele é um comportamento, ele vem da relação com o ambiente. Por que eu estou pensando aquilo e não outra coisa? Então, tudo no final das contas, parte da relação entre o indivíduo e o ambiente externo e o ambiente interno. É que acho que, na perspectiva do behaviorismo, você atravessa o ambiente, né? O ambiente te atravessa, você tá colado nele, né? Sim, toda a minha relação com o mundo é uma relação com o ambiente. Então, eu tenho o ambiente como uma parte integrante porque, assim, vou voltar à definição. É aquilo que eu faço, é a relação entre o que eu faço e o ambiente. Então, eu estou fazendo a todo tempo, todas as coisas que fazem eu existir, que definem que eu existo, que não sou um homem morto, é parte do meu comportamento. Isso vai interagindo, vai alterando o ambiente e vai me alterando. Então, tudo que a gente está falando, o meu ambiente químico e orgânico é parte do ambiente. Então, não existe um ambiente separado fora de mim. E nesse contexto de vários ambientes, quais são os determinantes para o nosso comportamento existir? Eu li um artigo, na minha opinião, um dos artigos mais impressionantes que eu já li na minha vida, que é um artigo publicado na década de 70 na Science, que é Select by Consequence, do Skinner. Fantástico, que ele cita ali os 3 níveis, né, de seleção. Então, dentro do behaviorismo, né, dentro dessa perspectiva filosófica, né,
você tem 3 níveis de seleção no comportamento, ou seja, 3 contextos em que o comportamento é selecionado. E aí o Skinner, nesse artigo, né, ele vai utilizar o modelo darwinista como uma referência, como uma analogia fundamental. Tem até um texto de um francês, esqueci o nome dele agora, que ele estava na Universidade Federal do Pará, que ele falava assim, seleção pelas consequências, uma analogia inútil. Ele faz uma crítica ao Skinner muito legal. Eu acho que isso é muito legal da área, né, essa discussão. Mas essa é a visão largamente predominante. Né? Como é que funciona a seleção das espécies? Você tem uma certa população, e aí você tem alguma variabilidade genética entre a população. Por exemplo, alguém tem, sei lá, o ouvido diferente. E se esse ouvido diferente ele é mais adaptativo para esse indivíduo, para essa comunidade, esse indivíduo tende a ter mais filhotes, e aí tende a passar mais os genes deles, mais do que os outros, e daqui a pouco ele vira o padrão. O comportamento é a mesma coisa. Você emite um comportamento, né? E esse comportamento ele vai ser selecionado. Só que ele vai ser selecionado, porque ele é mais adaptativo, em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento filogenético, da filogênese, da história da espécie. Né? Então, na história da espécie, por exemplo, se um indivíduo tem um ouvido diferente, quer dizer que ele vai emitir um comportamento diferente. Não é porque é o ouvido, né? Porque ele vai emitir, por exemplo, na história da espécie, num certo momento, a gente selecionou indivíduos que dilatam a pupila quando está mais escuro e contraem a pupila quando está mais claro. Então, isso é um comportamento selecionado na história da espécie. Indivíduos que tinham esta propriedade foram selecionados mais do que indivíduos que não tinham esta propriedade, porque ela era vantajosa. Porque, sei lá, você estava enfrentando um animal, você entrava para dentro da caverna, saía da caverna, sei lá, ambientes mais escuros ou mais claros. Então, essa seleção ela é biológica, né? E ela está muito relacionada aos comportamentos respondentes, que são os comportamentos reflexos, ou comportamentos liberados, que são comportamentos que são padrões fixos da espécie, né? Que são comportamentos que, diante de um certo estímulo, rapidamente você emite o comportamento, porque isso já está estabelecido biologicamente. O padrão fixo de ação é um comportamento que é reflexo, mas é um pouco mais complexo. Se ele é reflexo ou não, é um problema conceitual, né? Mas, de um modo geral, ele não... São dos etólogos com os... exatamente, né? Mas, de um modo geral, ele não é entendido como um reflexo. Ele é entendido como um comportamento operante, mas instalado biologicamente. Perfeito. Diante de uma certa circunstância, ele é liberado. Perfeito. Vou dar um exemplo para você. Diante dos bebês, a gente tem o fator fofura. A gente tende a proteger os bebês. A gente tem, mas isso já está na nossa biologia. Diante daquela face do bebê, a gente tem um certo comportamento. Mas ele não é exatamente reflexo. Perfeito. Porque ele não é automático, né? Perfeito. Ele não é eliciado. Tanto que isso, inclusive, generaliza para filhotes de outras espécies. Quando a gente vê filhotes, a gente acha fofinho. Esse fator fofura. Então, essa é a seleção filogenética. Tem a seleção ontogenética, que é a minha história particular. Então, na minha vida, certos comportamentos têm consequências vantajosas para mim e certos têm consequências desvantajosas para mim. O que tem consequência vantajosa tende a aumentar de probabilidade, o que tem consequência desvantajosa tende a diminuir. Por exemplo, arrotar na mesa. É natural que uma criança pequena arrote na mesa, né? Porque ela ainda não tem controle total corporal. Mas aqui no Brasil, a mãe vai dizer, que coisa feia. Não sei o quê. Vai de alguma forma dar uma consequência desvantajosa. Se isso é verdade, se deu uma consequência e ela foi desvantajosa e o comportamento reduziu, a gente chama isso de punição. Então, provavelmente, esse comportamento não vai perdurar na vida adulta, embora, eventualmente, em alguns casos, pode perdurar. No Japão, é considerado um elogio, uma coisa legal, uma coisa bacana você arrotar, porque você está dizendo que a comida é bacana e tal. É uma deferência. Portanto, esse comportamento vai ser bem visto, portanto, as consequências provavelmente serão vantajosas ao indivíduo e esse comportamento vai se manter no repertório dele. E aí é perpetuado via neuroplasticidade, via aquisição daquele comportamento dentro de engramas neuronais, porque no nível filogenético, o comportamento, como por exemplo o ouvido ou a pupila, é perpetuado via geneticamente. Né? Agora, essa questão da neurociência é um outro pepino do behaviorismo, que eu acho que é um dos pepinos mais importantes, que depois a gente pode falar dele. Porque a análise do comportamento não vai discutir isso que você está discutindo. O que eu acho que é um problema para o desenvolvimento da análise, para o futuro da análise do comportamento. É que é muito hermética, né? A análise do comportamento tem uns problemas institucionais de membros. Fecha muito, né? E um dos principais problemas é a relação com a neurociência. Mas beleza, depois a gente volta nisso. Mas o que o Skinner disse é o seguinte, então esse comportamento perdura, porque ele é reforçado, porque ele tem consequências que são vantajosas para o indivíduo. Na nossa vida, você, Eslen, morando aqui em Santa Catarina, com as famílias que tem, com a família que tem, com as pessoas que você convive, certos comportamentos têm consequências vantajosas e estabelecem no seu repertório. Por exemplo, você tem um canal do YouTube.
aqui do podcast. Se você não tivesse nenhuma audiência, mais, você teria parado, você não teria continuado. Então isso estaria fora. Então, veja, o ambiente selecionaria o seu comportamento. E o seu comportamento deixaria de existir. Uhum. A gente estava até conversando isso antes, né? Que existe um debate muito grande sobre PBE, e a gente estava dizendo, bom, esse debate muitas vezes ele é tido assim, comportamento mercadológico. Bom, se alguém acha que é isso, se a discussão não é conceitual, se esse debate tivesse totalmente dentro da universidade, por que alguém ia assistir seu podcast? Uhum. Então, veja, o seu comportamento foi selecionado pelo ambiente. Exato. Entende? Uhum. É por isso que ele existe. Porque o ambiente precisava, porque o ambiente não tinha isso. As universidades poderiam cumprir um papel de fazer esse debate. Então, esse é o nível ontogenético, que é a minha história pessoal. E tem o terceiro nível, que é cultural. O terceiro nível cultural, ele decorre de práticas verbais de uma certa comunidade verbal. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você usa essa roupa, usa tatuagem, porque na comunidade verbal são coisas aceitáveis, dependendo da comunidade específica, desejáveis. Se você morasse no Irã, isso seria muito improvável. Não só porque pessoalmente você usaria e talvez tivesse algum tipo de consequência, mas porque pela própria comunidade verbal, essa prática já seria uma prática indesejável, considerada como uma prática que não seria apropriada, bem vista, etc. e tal. Práticas religiosas é a mesma coisa. Então, a cultura também seleciona o nosso comportamento por via da nossa comunidade verbal. Então, os comportamentos que a gente emite, eles são selecionados em algum desses níveis, né? Então, você tem margem dentro desses níveis para que eles vão sendo, digamos assim, selecionados pelo ambiente. Você acha que esse terceiro nível tem nos animais também? Veja, eu tenho acompanhado assim, um pouco do debate sobre a etologia, e o que me parece é que tem, não em todos os animais, mas em vários animais, algumas comunidades de golfinhos, de alguns tipos de macaco, principalmente macaco prego, né? Também de elefante. Parece que cada vez tem surgido outras espécies animais que também têm. Não é exatamente o nível... Esse é um debate, né? Se isso entra no nível cultural ou não. Do ponto de vista estrutural, isso é cultura, certo? A maioria dos pesquisadores concorda com essa afirmação. Agora, se isso coincide com o conceito de seleção pela cultura do Skinner, que é altamente dependente da comunidade verbal, esse é um debate um pouco mais complicado. Esse eu não sei dizer se está Mas é uma coisa que está aí fervilhando, né? A galera está discutindo bastante isso. Tá discutindo muito. Inclusive, em parte, por conta de alguns achados de neurociência em outras espécies que permite com que a gente tenha alguma noção de comportamentos mais complexos dessas espécies. Mas vamos voltar para a discussão ali. O que você acha da relação da neurociência com a análise de comportamento? Não, o que acontece é o seguinte. O Skinner foi um crítico da neurociência, né? Ele fez algumas... Mas ele está falando isso na década de 60, 70. Então, qual é o problema? O problema é que tem uma questão que é assim, nós precisamos matar o Skinner, entende? Dentro da ciência. Porque senão a gente não está honrando o Skinner. O Skinner foi um grande pesquisador. Ele criou a análise do comportamento do chão em 1935, 38, não sei, varia, mas começando em 31. Ele era um cara formado em letras, o Skinner. Ele não era psicólogo. Ele foi fazer o doutorado em psicologia e ele não fez na psicologia, ele fez na fisiologia, sem orientador, certo? O documento saiu na psicologia, mas ele fez pela fisiologia. Tem um outro pesquisador muito bom, que é o Robson Cruz, brasileiro, que conta bem essa história num livro dele. E aí ele construiu aquilo, ele morreu em 1991, cara. Ele produziu esse tempo inteiro. Então ele é realmente extraordinário. E os insights dele são muito positivos. Mas ciência não vive de autoridade. A autoridade não existe em ciência. Então muitas coisas que o Skinner falou, ótimo, vamos preservar. Muitas coisas que ele falou foram contextuais, e eu acho erradas. E acho que é difícil a galera entender, cara, que o próprio Skinner, se tivesse vivo, mataria coisas que ele mesmo falou. Dúvida. É difícil os caras estudar, velho. Né? É muito difícil a galera entender isso. Então, no final das contas, essas falas do Skinner são utilizadas muitas vezes para justificar que a gente não estude qual é a interface orgânica desses processos, né?
Então, o Skinner dizia, não, isso não compete a nós, a interface orgânica. E eu entendo que num contexto atual de multidisciplinaridade, num contexto em que a gente tem acesso a conhecimentos de neurociência muito mais avançado, tem nem comparação com aqueles que ele viu, a gente deve, não é só pode, deve integrar esses conhecimentos. Existe um problema estrutural da análise do comportamento que é o isolamento. Ela foi chamada já no passado de um culto cético, por conta do fechamento. Por exemplo... Você concorda com essa... Não com o culto cético, mas com o isolamento da... Acho que é muito, é um problemaço. Tem uma pesquisa que saiu há alguns anos, muito grave, muito séria. Eu acho muito mais grave do que, de fato, o que a discussão deu a entender. Existem 2 grandes revistas em análise do comportamento. Uma chama Journal of Experimental Analysis of Behavior, que é o GEAB, que é análise experimental, pesquisa básica, e o outro é o JABA, Journal of Applied Behavior Analysis. Eles fizeram um estudo analisando as referências. Esse, galera aplicada, não cita a galera básica, e a galera básica não cita a galera aplicada. Quer dizer, eles estão fazendo tudo errado. Eles mesmos se isolam. São isolados dentro da própria área. Esse cara não tinha que estar lendo só o cara do GEAB, ele tinha que estar lendo todo mundo de neurociência, das ciências cognitivas. Você pode discordar da galera que trabalha com ciência cognitiva. Pode discordar, a gente tem várias discordâncias que tem a ver com pragmatismo, tem a ver com a nossa visão de parcimônia, existência da mente ou não, processo cognitivo. Mas os caras fazem ciência e é ciência de altíssima qualidade. E vou dizer mais pra você, em média, é ciência de mais qualidade. Que tem muito mais pesquisa, no final dos contos, probabilisticamente você tem mais. E eu acho que a abertura permite com que novas técnicas confirmam aquilo ou não. Muito mais, tem muito mais replicação, muito mais rigor metodológico. Então, nós temos uma visão diferente sobre os processos. Tá bom, então vamos ler os estudos cognitivistas e vamos interpretar behavioristicamente, não tem problema nenhum. Você olha para o estudo, interpreta a partir do nosso referencial conceitual e a gente vai trabalhar com essas pesquisas básicas para a gente propor novas coisas aplicadas. Agora, quando você está na pesquisa aplicada e não lê a pesquisa básica, você está fazendo uma coisa muito errada, cara. E a mesma coisa a pesquisa básica. Ele tem que olhar para a pesquisa aplicada para entender onde que estão os campos em que surgem as novas perguntas. Isso significa um isolamento da área e significa um isolamento da sociedade. Você não está olhando o que a sociedade precisa, né? Então, esse isolamento é um grande problema. Não ler as pesquisas da ciência cognitiva é um grande problema também. Perfeito, perfeito. E dentro do que a gente hoje, né, partindo desse pressuposto que a galera endeusa muito o Skinner, você acha que isso implica no freamento do na redução do avanço da área? Eu acho que é um problema para nós. Nos últimos anos, a gente tem tido... Eu digo descoberta de novos mecanismos mesmo. Não tenho a menor dúvida. Por exemplo, a integração com a neurociência, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que permitiria a gente avançar mais. A gente entender, por exemplo, você fez uma afirmação que é qual seria a base filogenética, a base orgânica do processo de reforçamento. Então a gente olha para o indivíduo e a gente oferece uma consequência e ou aquela consequência aumenta a probabilidade de um comportamento ou ela não aumenta. E aí, se ela aumenta, a gente chama de reforço. Se não aumenta, a gente diz que não é um reforço. Mas, se a gente entendesse quais eram as bases biológicas para esse reforço acontecer, ou seja, a gente entender qual é a interface neurocientífica do processo de reforçamento, a gente poderia pensar em outros reforçadores, a gente poderia pensar em outros processos que facilitariam a parte aplicada. Então, esse é um grande problema. E isso permitiria um avanço conceitual de interpretação de achados que vêm da neurociência e da ciência cognitiva maior. Nos últimos anos, tem tido um grande conflito e uma área muito promissora, que é do que a gente chama de RFT, Relational Frame Theory, que é a teoria das molduras relacionais, que foi elaborada pelo Barnes Holmes e pelo Stephen Hayes, e que virou uma mudança muito grande dentro da análise do comportamento, porque eles têm um referencial que permite analisar aspectos do pensamento complexo. Porque se você olhar, historicamente falando, a perspectiva do comportamento verbal do Skinner, ela consegue analisar aspectos do pensamento mais simples. Por isso que é tão efetivo para interpretar e intervir em indivíduos com deficiência. Você consegue pegar coisas mais simples, só que aqueles fenômenos mais complexos, a ciência cognitiva que está lidando, né? E nós desenvolvemos esse repertório da RFT que permite endereçar esses aspectos mais complexos, redes relacionais complexas.
Só que é uma dificuldade de você conciliar isso e fazer avançar a área. Tanto que os propositores, especialmente o Steven Hayes, ele já está dizendo assim, não, a gente não é mais análise do comportamento, a gente já era. Eu sou ex-analista do comportamento. Quando eles lançaram o livro, isso eu achei muito legal, eu acho uma iconoclastia importante, ele diz assim, uma abordagem pós-skinneriana. Isso está no título do livro, né, do RFT. Mas depois eles foram se afastando, de modo que hoje ele se afirma, ele diz que ele não é analista do comportamento, ele é da ciência contextual. O que eu acho que é ruim para a área. Mas esse hermetismo não vai fazer com que a análise do comportamento sempre seja a mesma coisa, cara? Eu acho que ela não necessariamente quer dizer que vai ser a mesma coisa, mas coloca certos limites do desenvolvimento da área. É importante que a área tenha essas pessoas que são iconoclastas. Como eu falei esse professor francês que fez essa crítica ao Skinner, eu achei legal porque esse cara foi iconoclasta, é isso, é essa a postura que eu acho que a gente precisa, né? De pessoas que façam esse debate conceitual para que a gente possa avançar. A gente precisa desenvolver melhor. Eu acho que tem 2 caminhos fundamentais para o desenvolvimento do behaviorismo, na minha interpretação, da análise do comportamento de modo geral. Um é a incorporação do debate da neurociência. O segundo é a aproximação terminológica, conceitual da ciência cognitiva com digamos assim, um arcabouço que permita a gente ler e interpretar essas pesquisas. Eu diria que, se eu olhar nos últimos anos as pesquisas sobre psicoterapia que se fundamentam no behaviorismo, tipo DBT, ACT, FAP, você tem uma maior proximidade léxica, uma maior proximidade em termos de metáforas com a ciência cognitiva. Concordo. Isso parece que está trazendo algum tipo de convergência interessante para a área. E, bom, voltando na parte do ambiente, que as coisas são ambiente, que muita coisa é comportamento na perspectiva behaviorista, né? Então, só para a galera entender, nesse contexto, o que popularmente se conhece como mente, ou mesmo academicamente se conhece como mente, não existe na perspectiva behaviorista. O behaviorismo, ele parte de um pressuposto filosófico que é chamado de parcimônia, na Valha de Ockham, né? Que significa o seguinte, se eu tenho uma avaliação, uma apreciação de um certo fenômeno, eu vou escolher o fenômeno, a maneira mais simples de eu explicar esse fenômeno. Entre uma simples e uma mais complexa, eu vou procurar a mais simples. Então, existe um cuidado muito grande em você assumir certos construtos conceituais. Uma coisa, se uma coisa existe na prática, empiricamente. Você toca nela, mede ela. A mente ninguém toca, ninguém mede, ninguém nada, né? Mas ele é um construto conceitual que a ciência cognitiva entende que é favorável ao desenvolvimento da própria ciência. E a análise do comportamento entende que não, que ela é desfavorável, porque ela coloca um objeto no meio quando você poderia não ter esse objeto, e isso torna mais direta a relação da produção científica. Então, o Skinner diz assim, por exemplo, né, e o Baum também, toda vez que você fala em mente, da maneira que os cientistas da cognição usam hoje, você poderia substituir por ser humano. Então, o ser humano tende a fazer isso, ao invés de a mente tende a fazer isso, né? Então, é uma abordagem mais monista, né? O behaviorismo ele é monista, ele não entende o indivíduo como separado entre corpo e mente. O indivíduo é uma coisa só. E esse indivíduo faz certas coisas ou não faz certas coisas de acordo com a relação com o ambiente. A ciência cognitiva lá no passado, lá na Revolução Cognitiva, na década de 50, ela era dualista. Você tinha a mente e o corpo. Mas nos últimos anos, a ciência cognitiva não é mais, já faz muitos anos, muitas décadas, que ela já é monista. Mas culturalmente segue o dualismo, né? No senso comum, sim. Mas do ponto de vista hoje acadêmico, conceitual, ela é monista. Mas, cara, o senso comum, tendo essa lógica, essa herança, talvez cartesiana do dualismo, não sei exatamente quem começou com esse papo, envenena muito o debate, cara. Porra, tem coisa que você tem que desenhar pro cara porque ele acha que a mente é um ser que fica orbitando em cima de você, não sei exatamente o que é. E dificulta muito quando você vai discutir disciplina, quando você vai discutir modulações de comportamento, quando você vai discutir vontade. O pessoal atribui muito desses fenômenos comportamentais à mente. A um certo tipo de mente. Exatamente, cara. É muito difícil. Aí o Baum até diz que perguntar o que é mente, onde está a mente, é uma pseudo-pergunta, né? É tipo você perguntar quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Não tem como saber, cara. A gente nunca viu o anjo, não sabe o tamanho dele. Essa história já existe desde muito tempo, né? Mas a principal formulação é do Descartes.
o Descartes ele vai no Palácio de Versailles e aí ele vê os mecanismos que são utilizados para ativar os jatos, os jardins, né? Um mecanismo fantástico, é uma máquina, né? E ele vai comparar aquilo com o corpo humano, em que você tem um controle central, e ele diz que nesse controle central, que seria como se fosse a cabeça, você tem alguma coisa de um estofo, uma natureza diferente que está lá dentro que controla tudo, que controla a parte mecânica. Né? Então essa alegoria a gente chama de o fantasma na máquina, né? Esse fantasma seria a mente, o espírito, depende da percepção. Tem até uma brincadeira no MIB, Homens de Preto, né? Que é o cara, e aí dentro tem um alienígena assim, controlando. É mais ou menos essa ideia que ele vai propor e que, de certa forma, orienta durante muito tempo tanto o mecanicismo quanto essa perspectiva da mente. E aí, à medida que essas ciências, análise do comportamento, vai se desenvolvendo, e a ciência cognitiva, eles vão se aproximando. A grande questão é se a mente tem ou não tem esse papel. É como o éter. Da minha perspectiva, é como o éter. Lá no passado, século XIX e tal, o éter ele era um construto teórico utilizado pela física. E ele permitiu grandes avanços na física. Né? Você imaginar que tem uma coisa que está nesse vácuo, né? Essa coisa. Quando a gente entendeu que isso não existia, que isso era danoso, porque estava impedindo o desenvolvimento da física, né? Aí essa ideia foi descartada, não se usa mais esse conceito de éter. Me parece que a mente é um conceito muito similar, né, que historicamente foi utilizado, ainda é utilizado, mas eu vejo que cada vez mais perde espaço essa ideia de mente. Então, eu tenho um indivíduo que se comporta. Então, ao invés de eu dizer se ele se faz isso porque ele tem uma mente de tipo X, ele se comporta. O comportamento, ele faz isso. E ele faz isso, e quais são outros comportamentos correlacionados dentro da pele? Ele faz isso, por exemplo, ele agride. Então, dentro da pele, ele pensa, ele justifica essa agressão, ele pensa, ele lembra de tal coisa. O que acontece dentro da pele? E aí a pergunta fundamental, isso acontece não por conta de um tipo de mente específica que ele tem, mas qual é a relação com o ambiente estabelecida entre esse indivíduo e o ambiente? O indivíduo, o ser humano, não a mente. E o ambiente que fez ele se comportar dessa forma. Ele tem um histórico de violência familiar, né, e que, portanto, o alterou como indivíduo e a sua percepção do mundo e o seu pensamento e fez ele se comportar motoramente dessa forma. Ou seja, eu desloco o tipo da mente para que relação ele estabeleceu com o ambiente, e é claro que cada indivíduo tem uma relação particular. Uma mesma coisa pode produzir uma coisa no indivíduo e outra no outro indivíduo, porque ele é um indivíduo único. E isso é uma coisa importante, muito importante do behaviorismo. Existem basicamente duas abordagens que eu tenho do fenômeno do comportamento humano. Uma abordagem que a gente chama de nomotética, que é essa abordagem que eu vou comparar o indivíduo com médias de outros indivíduos. E uma ideográfica, que eu persigo o indivíduo e a sua relação específica com o ambiente. Então eu vou comparar ele com ele mesmo na relação com o ambiente, entendendo que cada indivíduo é único. Então, a análise do comportamento, ela é uma ciência ideográfica, basicamente. Então, ela vai, principalmente, utilizar métodos de pesquisa chamados de delineamento de sujeito único, que eu comparo o indivíduo com ele mesmo, porque ele é irrepetível. Entende? Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo, ele tem um certo comportamento, eu faço a intervenção, ele cai. Comportamento. Eu tiro a intervenção, ele sobe de novo. Eu coloco a intervenção, ele cai de novo. Então, isso é um método de reversão, por exemplo. Enquanto a ciência cognitiva está olhando para o indivíduo muito mais como membro de uma certa espécie que se comporta de uma certa forma, e é uma abordagem mais nomotética. Então eu vou pegar um grupo grande e vou aplicar uma coisa, vou pegar outro grupo grande e vou comparar. Então ela está olhando para o indivíduo mais do ponto de vista como membro de uma certa espécie que tem uma média comportamental. E aí você tem mais comparação de grupo. Então pesquisa em análise do comportamento, a grande maioria vão ser pesquisas de delineamento de sujeito único, e pesquisas cognitivas, em geral, vão ser pesquisas de delineamento de grupo. Eu não acho que é incompatível pesquisas cognitivas serem de sujeito único, nem behavioristas serem de grupo. Mas, historicamente falando, elas são tendências opostas, uma tendência ideográfica e nomotética. Por conta do background filosófico. Exatamente. Parte. E nesse cenário de mente não existir, não ter esse autômato dentro do cérebro da pessoa, que seria a mente ou alguma coisa assim, como é que fica pro behaviorismo a visão de vontade própria? A vontade própria... Ou livre-arbítrio. Esse é um problema muito mais complexo do behaviorismo, que é determinismo ou indeterminismo, né?
Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um indivíduo que ele saiba todas as variáveis do mundo. Porque qual que é o problema? O problema é o seguinte, bom, o Wesley, se ele estiver em certa situação, ele vai fazer coisa A ou ele vai fazer coisa B? Eu não sei. Porque eu não conheço todas as variáveis, eu não sei da história dele, não sei o que ele vai pensar, não sei que estímulos vão evocar. Mas vamos imaginar que eu soubesse. Tem uma história que diz que... Vamos imaginar que houvesse um demônio que soubesse, de Laplace, que soubesse todas as variáveis, todas, sem exceção. Eu sei todas as variáveis do Wesley, eu tenho um supercomputador que está processando tudo. Então, eu posso dizer com certeza que ele vai fazer coisa A ou coisa B? Essa é a pergunta. Está determinado? Sim ou não? Quem é determinista diz que sim. O problema é que eu não consigo... Essa é uma situação hipotética, porque não tem demônio nenhum. Então eu nunca consigo saber todas as variáveis, porque elas são muitas. Então eu nunca vou conseguir dizer o que ele vai fazer. Mas se eu soubesse, eu diria. Então isso é um determinismo. Agora, se eu dissesse, não, mesmo se eu soubesse de todas as variáveis, teria a probabilidade 1, probabilidade 2, ele poderia fazer várias coisas diferentes. Então eu sou um indeterminista, certo? O Skinner era um determinista. Então o Skinner achava que, de fato, tudo está determinado. O que a gente faz é que a gente não sabe. Uhum. Então, livre-arbítrio não existe. Na verdade, você vai se comportar conforme as variáveis vão implicar em que você se comporte. É isso. Agora, existe dentro da análise do comportamento uma galera que é indeterminista. A maioria é determinista, tá? Tem uma pesquisa do Alexandre Dietrich mensurando isso, a maioria no Brasil. É determinista por conta da influência do Skinner e tal. Mas a Carolina Laurenti, por exemplo, uma pesquisadora espetacular brasileira, filósofa, que é uma indeterminista, indeterminismo probabilístico, né? Então, às vezes, dizer assim, olha, não é certeza que ele vai fazer isso. Existe uma probabilidade de ele fazer isso, uma probabilidade de ele fazer aquilo outro, uma probabilidade de fazer aquilo outro. A realidade, ela tem essas possibilidades. E aí envolve outros campos de filosofia da ciência, tem o princípio da incerteza do Heisenberg e muitas outras referenciais para ancorar isso, né? E aí a galera vai dizer, não, então isso significaria que eu posso fazer várias coisas diferentes. O que não quer dizer não ter influência do ambiente, mas a possibilidade é fazer uma coisa ou outra. Isso quer dizer que essas coisas que eu vou escolher, que são possíveis, elas derivam de alguma coisa chamada de livre-arbítrio. Esse é um debate muito, muito difícil. De um modo geral, que vai se entender que não. Que também são fruto do ambiente, são fruto dessa relação com o ambiente. O livre-arbítrio como uma ideia, um ser autônomo do ambiente que decide o que quer, ele de fato não existe. Agora, a gente pode se perguntar o que isso quer dizer. Quer dizer, então nada tem sentido, vou deitar aqui no canto, vou chorar? Ou que a galera normalmente fala, então eu vou matar alguém que não foi minha culpa. Exatamente. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, nas eleições, né? Então não tem sentido ter eleições? O Baum dá esse exemplo, né? Não tem sentido ter eleições? Então tem, claro, não tem nada a ver. A eleição não significa que o comportamento precisa ser autônomo, independentemente das variáveis de contexto. Ele só quer dizer que o comportamento ele esteja disponível para as pessoas serem afetadas pela campanha, estarem disponíveis ao convencimento, as pessoas atuarem. Mas se eu estou aqui e as pessoas me convencem de uma certa coisa, então o meu comportamento de convencimento foi determinado pelo ambiente, né? Ou pelo menos foi fortemente influenciado pelo ambiente. Mas isso não quer dizer que isso se deve a algum tipo de mentalidade autônoma que que eu posso chamar de livre-arbítrio. Então, esse é um grande debate. De um modo geral, a gente entende que não é um livre-arbítrio. O Skinner tem um livro espetacular sobre isso, que é chamado... No Brasil tem uma tradução muito ruim. Beyond, ou no título em inglês é Beyond Freedom and Dignity. E aí, em português, botaram o mito da liberdade. Tradução... Meu Deus. Mas tem uma versão português de Portugal que é Para Além da Liberdade e da Dignidade. Que é um livro espetacular. Ele diz assim, bom, por exemplo, se vamos imaginar que você é filho de 2 médicos e você se torne médico. Todo mundo vai dizer, legal, parabéns, Wesley. Mas eu tô entendendo ali o que tá acontecendo, né? Pai, mãe, você virou médico, bom, bacana. Agora, se você for um cara da favela, pai não estudou, a mãe não estudou, você se tornou médico, você fala, caramba, você tem uma mente pesada, porque você... Nos 2 casos, o ambiente proporcionou as condições para o indivíduo se tornar médico. Só que num caso,
as variáveis de contexto são óbvias. No outro caso, elas não são óbvias, Aí elas são improváveis. Elas geram surpresa. Como você não sabe quais são as variáveis de contexto, deve ser uma coisa muito particular, foi em algum lugar, alguém falou alguma coisa, alguém deu uma bolsa, ele estudou muito porque ele viu alguém, alguma coisa aconteceu que está fora da visibilidade, aí você atribui a um fator secreto que está dentro de alguma coisa chamada mente dele que fez ele superar aquilo. Quando, na verdade, só pode ser coisas do ambiente. Porque se não for do ambiente, é da onde? Porque não existe alguma coisa de outra dimensão ou de outra natureza que está mandando um raio para ele ou que está lá dentro produzindo alguma coisa, né, dentro do indivíduo. É sempre uma relação com o ambiente, porque nós somos parte do ambiente. Então, esse livro é um livro fantástico sobre livre-arbítrio. Tem um livro do Robert Sapolsky chamado Determined, que saiu esse ano, ano passado, que é uma calhamaça de umas 700 páginas que ele explica à luz da neurociência por que a gente não tem livre-arbítrio e inclusive sugere, se de fato a galera adotar essa ideia, como a gente deveria tratar prisioneiros, por exemplo, considerando que não há livre-arbítrio. E é um livro muito bom, você vai gostar de ler, cara. Chama Determined. Então, o Sapolsky, eu acho que é um cara, por exemplo, que faz uma articulação muito boa entre neurociência e análise do comportamento. Muito boa. De behaviorismo. Muito. Embora ele critique Skinner em alguns pontos. Claro. E isso é uma vantagem. O que faz, exatamente, mas infelizmente faz muito analista do comportamento falar que ele não gosta de análise do comportamento. E o que ele está falando, eu acho que é uma coisa importante, quer dizer, quais são as implicações para a nossa visão de sociedade, quando a gente olha para a sociedade, até para pensar a política pública, da gente partir de um ponto de vista behaviorista. Veja, acho que tem uma coisa importante a se dizer sobre o behaviorismo que a gente não falou. O behaviorismo e a análise do comportamento é uma ciência natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa ideia de que tem uma ciência que é da natureza e uma ciência que é dos seres humanos é uma ideia absurda, porque os seres humanos são o quê, então? Eles não são parte da natureza? Essa ideia, na verdade, ela é o ponto de entrada de uma série de pseudagem, de pseudociência, de imaginar que o ser humano tem coisa que não é da natureza, que é de outro lugar. Então, veja, é a entrada de todo tipo de construto que é arbitrário. Então, os seres humanos são parte da natureza. Nós temos pessoas que estudam comportamentos de outros animais, são os etologistas, e tem pessoas que estudam o comportamento desses animais, que são esses primatas, que são os seres humanos. É a mesma coisa dos outros animais? Não, cada espécie tem a sua especificidade. Essa espécie específica é muito complicada, os seres humanos. Por quê? Principalmente por conta da linguagem. Então, a linguagem, né, o que a gente chama de comportamento verbal, ele traz uma complicação extraordinária, não só a linguagem externa, mas a linguagem interna, né? A linguagem dentro da pele, o pensamento torna muito difícil você estudar essa espécie especificamente. Mas sendo uma ciência natural, eu estou entendendo que tudo é fruto do ambiente, isso não quer dizer, por exemplo, quando eu tenho um criminoso, isso não quer dizer, então vou falar, então é vítima na sociedade, então deixa ele livre. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas... Ou que o que o cara fez não é ruim, não é errado. Exato, não é ruim, não é errado, porque só... Não é nada disso. Então, se eu tenho um criminoso e eu tenho um indivíduo se comportando contra regras que são importantes para a convivência da sociedade, então a gente vai pensar em políticas que vão... por exemplo, punir o comportamento dele. Por exemplo, o encarceramento. Tudo bem, ok. Mas a gente pode pensar o seguinte, se o comportamento é produto das contingências, da relação com o ambiente, que tipo de ambiente é esse que tem produzido mais criminosos? Qual o ambiente que poderia produzir menos criminosos? Entende? Eu tô encarando a coisa de uma maneira científica. Eu estou comparando com um indivíduo como fruto da natureza. Só que a natureza não é... Essa separação entre natureza e artificial, isso está muito superado, né? O Milton Santos... Você está dizendo assim, será que se você não colocar mais pracinhas com exercício físico na comunidade, exatamente. Ou você, né? Então eu vou encarar isso não só do ponto de vista moral, de dizer que eu condeno ou não condeno. É óbvio que isso precisa acontecer, mas eu vou olhar para esse fenômeno como um fenômeno da natureza e vou me perguntar que coisas eu posso alterar no ambiente para produzir menos isso. Né? Então, eu vou olhar dessa maneira mais objetiva e isso permite a gente pensar em políticas públicas. Recentemente, né, houve dois Nobel de Economia, um chamado Richard Thaler e o outro Daniel Kahneman, que eram analistas do comportamento, né, eram da economia comportamental, fundaram esse campo da economia comportamental. E tem um livro, que é do Richard Thaler com outra pessoa, chamado Nudge. Nudge é um peteleco, é um empurrãozinho,
que eram nudges comportamentais para melhorar certas coisas no ambiente título público. Bom, bicho. Cara, é um livro espetacular, espetacular. E esse livro, ele vai falar de várias coisinhas pequenas que podem melhorar a qualidade de vida, né? Então, por exemplo, eles fizeram lá um experimento, e funcionou muito, que era o seguinte, você tem lá nos Estados Unidos, o documento para se você é doador de órgão. E estava escrito assim, sim. Aí eles mudaram para não. Não. E aí aumentou de 15% para 85% a quantidade de pessoas doadoras. Um negócio assim. Mas por quê? Como? Que sentido faz isso? É simples. É porque, assim, a maioria das pessoas, 15% queria muito, mais ou menos 15% queria muito ser doador de órgão. Então tem outras variáveis de contexto na história dele que explicam por que ele se comporta para ser doador. 15% não quer ser doador de órgão. Então, tem variáveis de contexto na história dele, que ele não sabe qual que depois pode mudar também, que faz com que ele não queira. Às vezes ele é questão de religião, qualquer motivo. Então ele vai lá e faz o X. A maioria era indiferente. Só que o custo de resposta de fazer isso, sei lá, uma caloria, meia caloria, você jogava o custo de resposta para o não, para o sim. Aí você trocou o custo de resposta. E isso aí é um campo da análise do comportamento chamado lei da igualação, que você estuda a relação entre quanto de esforço tem que dispor numa certa tarefa e quão reforçador aquilo era. Então, o indivíduo simplesmente era indiferente. Então, eles mudaram o negócio e foi brutal. Aqui no Brasil, teve uma pesquisa muito legal com João Cláudio Todorov, que foi uma personalidade bem importante da análise do comportamento, que foi para ensinar as pessoas a andar no trânsito em Brasília. Então, ao invés de só punir, porque normalmente é só punição, né? Se você faz tal coisa, você leva multa. Eles faziam um reforço. Quando a pessoa parava na faixa de pedestre, eles iam lá e davam flores para a pessoa e tal. Foi um estudo assim que foi publicado com grande repercussão. Brasília ainda hoje é um dos lugares melhores, de melhor comportamento de Olha só. É porque aí depois que esse primeiro cluster de população aprende, tem uma chance de passar para frente. Exatamente, né, culturalmente. Exatamente. Aí você tem esses fenômenos de você... punir quem faz errado depois, exatamente. E aí você perpetua. Só que aí, nesse caso, por exemplo, eles estavam usando reforçamento diferente do que normalmente se faz. Você tem várias coisas, várias iniciativas diferentes. Eu vou mostrar esse livro, que eu acho esse livro espetacular. Behaviorismo Radical, Crítica e Metacrítica, que é do Kester Carrara, professor da Unesp. Ele discute muito essas coisas que eu vou falar aqui agora. Primeiro, só dizer uma coisa. O behaviorismo antes do Skinner era o behaviorismo só. E o Skinner adicionou esse nome, né, que é radical. Radical é da raiz de todas as coisas. Todas as coisas são comportamentos. Então, essa visão sobre todas as coisas é uma visão adicionada pelo Skinner, né? E aqui, o que ele faz nesse livro, o Kester Carrara? Ele pega as críticas principais ao behaviorismo, ele descreve, e aí ele vai dizer, vai discutir essas críticas. Quais estão corretas, quais são decorrentes de má interpretação e tal, e como é que a gente pode fazer para superar as críticas que são verdadeiras, que de fato impõem questões, por exemplo, a questão da neurociência, de fato a área. E ele vem já há um tempo discutindo essa coisa de políticas públicas e behaviorismo, né? E tem vários experimentos sobre isso. Por exemplo, teve um que ele contou num evento da BPMC, que é assim, eles pegaram pessoas que deviam imposto. Então eles mandavam para uma parte das pessoas uma carta dizendo assim, isso foi no Rio de Janeiro, olha pessoal, o seu imposto, ele está fazendo falta para a gente ter escola, posto de saúde, mostrava um monte de coisa. E a outra dizia assim, é o seguinte, meu camarada, você não pagar imposto, você vai ser preso, você vai perder a sua casa, e aí vai ficar caro pra caramba, você vai ter que pagar advogado, você vai se ferrar. Essa, que era de reforço positivo, é como se não tivesse mandado carta nenhuma. O resultado foi zero. Essa que foi ameaçando, foi um índice de pagamento foi lá em cima. Então, nesse contexto, por exemplo, você ter uma estimulação mais aversiva era mais efetiva do que no caso, por exemplo, do trânsito, no caso do Todorov. Então, na época do Obama, havia inclusive uma portaria que todas as políticas públicas tinham que passar por uma avaliação comportamental. Olha só, cara. Isso não tem mais, até onde eu saiba, né? Mas foi decorrente dos trabalhos, que foram os trabalhos que geraram o nudge, que inclusive foram coisas que contribuíram para o Nobel da economia do Richard Thaler. Então, você pode pensar o behaviorismo em todas as áreas, né? E a política pública é uma área especial, porque você pode olhar para o indivíduo com uma visão, em termos civilizacionais, muito diferente do que a gente faz. Eu acho que principalmente em termos de política pública, considerando
o impacto de mudanças na população, de algumas mudanças, o impacto que essas mudanças terão na população, é um lugar onde deve existir um pareto, né? Se você, por exemplo, dependendo do estudo que você fizer em uma comunidade, você colocar uma pracinha a mais num lugar específico, você deve gerar um boom de mudança significativo. Uma pena que muito provavelmente não se olha isso para tomar decisões de políticas públicas. Né? A gente faz pouca pesquisa nesse sentido no Brasil, né? De tomada de decisão. A gente precisaria fazer muito mais isso, mas muito mais, sem comparação com o tanto que a gente faz, né? A gente pode tomar várias decisões de política, de segurança, por exemplo. As políticas de segurança no Brasil têm sido desastrosas. Olha aí nos últimos anos o que tem acontecido com segurança, né? Crime organizado, graçando, insegurança das pessoas. Por que a gente não faz experiências, faz uma coisa bacana, e aí a gente pega aquilo ali e diz assim, ó, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui não é um bom caminho, vamos fazer outro. Na educação, na saúde. Então a gente poderia estar fazendo isso em muitos lugares. Onde isso mais acontece é na saúde. Mas, mesmo assim, você tem para procedimentos, você não tem para políticas estruturadas de saúde, né? Eu acho o seguinte, voltando à questão do behaviorismo, que o behaviorismo ele é um olhar muito... Ele tem esse olhar muito, digamos assim, direto sobre o fenômeno, né? Ele não é um olhar conceitual mais eivado dessa teoria. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, que foi construída do ponto de vista behaviorista e tem outra interpretação. Ele não depende de você partir daquele pressuposto, né? Um dos elementos fundamentais do behaviorismo é o que a gente chama de pragmatismo. Pragmatismo ele quer dizer duas coisas aí, digamos assim, né? Aí você tem o John Dewey, o Hort, tem uma galera aí que... o Dewey é funcionalista, né? Mas está relacionado, de certa forma, ao William James e tal. Mas uma das coisas é a seguinte, vamos lá. Você tem algumas visões sobre a realidade. Por exemplo, nós dois aqui. E aqui nós estamos vendo o estúdio. Esse estúdio existe fora de nós ou não existe? Eu posso dizer que ele existe. Ele está aqui. Ele é a realidade. Nós estamos observando ele que é a realidade. Essa visão a gente chama de realismo. Né? A realidade existe. A maioria das ciências, por exemplo, a física, a química, é basicamente realista. Né? Tem uma outra visão que diz, não, isso aqui não existe. Isso aqui é um construto social. Isso aqui é uma construção que nós estamos fazendo aqui sobre isso, mas eu não posso dizer que isso aqui existe. Isso aqui não existe. Isso aqui até se confunde com a história da Matrix. Né? Que talvez eu possa chamar isso de um construtivismo. Alguns vão chamar isso de construtivismo. Né? E existe a análise do comportamento e pragmatismo que diz assim, ó, se isso existe ou não existe, não dá pra gente saber. Porque qualquer coisa que a gente fizer aqui, ele está submetido, se for uma simulação, está submetido à simulação. Uhum. Então é o seguinte, você está vendo a câmera, você está vendo isso? Eu também estou vendo isso. Se a gente agir, a gente vai agir e vai ser certas consequências previsíveis? Sim. Então vamos fazer o seguinte, não importa se isso é realidade ou se não é realidade. O que importa é que a gente está agindo sobre isso e que tem um efeito consistente. Então, o pragmatismo ele é agnóstico em termos de realidade. Perfeito. Não importa se a realidade existe ou se ela não existe. O que importa é que a gente está vendo, todos nós estamos compartilhando a mesma percepção dela, então a gente vai agir sobre ela. Certo? Então esse é o primeiro aspecto do pragmatismo. O segundo aspecto é que o pragmatismo, quando você olha para a ciência, o que importa é se a ciência, se aquilo que está pressupondo, ela funciona. Se ela tem um efeito sobre a realidade e não uma interpretação conceitual. Então, quais são os objetivos da ciência, em geral, que se fala descrição dos fenômenos, eu descrevo a natureza. Aí eu explico os fenômenos, depois eu vou predizer o que vai acontecer diante de certas situações, e aí eu consigo controlar fenômenos, que é criar estudos para alterar a realidade. Essas são as 4 funções. Do ponto de vista do pragmatismo, essa explicação aqui, ela não existe. Por quê? Eu descrevi certos fenômenos, certo? Eu descrevi, por exemplo, que se eu botar isso aqui, a água vai cair aqui, vai encher aqui, certo? Agora, por que explicar? É como se eu dissesse, por que isso aconteceu? Qual é a causa? Eu descrevi, mas qual é a causa? E aí, o funcionalismo, e aí o pragmatismo tá muito próximo disso, né? É o Ernest Mach que fala mais disso, que é um outro cara que influenciou muito o Skinner. Ele diz assim, você não vai descrever relação de causalidade, não existe explicação. Você só está descrevendo que é a função entre 2 variáveis no ambiente. Então, uma variável na presença da outra acontece isso. Por quê? Essa pergunta não cabe à ciência. Entendi. Porque essa resposta sempre vai ser metafísica. Entendi.
Porque senão você pode ser... Não, então, por que isso acontece? Por exemplo, eu ponho um estímulo depois do comportamento, ele aumenta. Por quê? Porque o comportamento... Mas por quê? Eu sempre tenho a pergunta por quê. Então, eu não vou dizer por quê. Vou dizer, diante dessa situação acontece isso. Pronto. Então, é uma relação mais direta. Daí que a explicação científica, ela é só a utilização de certas terminologias. Então, por exemplo, eu digo, diante de um certo estímulo consequente, um comportamento aumenta de probabilidade. Aí eu chamo esse estímulo de reforço. E aí eu uso esse termo. Então a explicação é só colocar isso em termos de terminologia. Mas na verdade eu estou só descrevendo o que aconteceu. Estou descrevendo que aconteceu isso, aconteceu aqui, depois teve uma consequência e o comportamento aconteceu. Então o pragmatismo, ele precisa, e o funcionalismo, ele precisa de que uma coisa funcione. Então toda vez que você vai falar em análise do comportamento, dos conceitos de análise do comportamento, não tem nenhum conceito que não esteja relacionado à prática. Não faz sentido. Se um conceito não está relacionado à prática, ele não precisa existir, ele não deve existir. Tem um texto que fala assim, pragmatismo de Skinner, que é a verdade é igual a eficiência ou eficácia. Que, assim, você não tem que fazer elaborações que não estejam relacionadas à prática. Para que ela serve? Né? A ciência precisa se restringir nesse sentido. Por exemplo, veja como esses conceitos são todos entrelaçados. Né? Funções executivas. É um conceito importante dentro da neurociência, da ciência cognitiva. Para que serve esse conceito? Vou fazer uma análise behaviorista. Para que serve esse conceito? O que é função executiva? Função executiva é fluência verbal, tomada de decisão, atenção, planejamento, certo? Por que eu não falo nessas coisas? Por que eu falo função executiva? Por que eu não falo? Porque na hora de eu intervir, porque se esse conceito me ajudar a intervir, tem uma intervenção que é para funções executivas e ele serve para todos, mas ele não serve para... Não tem isso. Eu tenho que olhar para a fluência verbal, medir a fluência verbal, ensinar a fluência verbal, reforçar o comportamento de mais fluente e ir modelando. Eu tenho que fazer isso, a mesma coisa com a atenção, com o outro. Então, por que eu uso o conceito de função executiva? Eu não estou dizendo que não tem que usar. Eu estou dizendo que se eu for fazer uma apreciação behaviorista mais hardcore, eu vou dizer, não, tira isso, porque isso, na verdade, atrapalha eu chegar exatamente no comportamento que eu quero chegar. E eu intervir naquilo que eu quero chegar. Então, esses aspectos, né, do pragmatismo, dentro do behaviorismo, eles têm uma relação muito profunda e uma relação com a prática muito direta. Mas esse caso, nomear esses conceitos não ajudaria, pelo menos, enxergar o alvo? Qual é o alvo? Criar um método de intervenção para melhorar aquele desfecho. Existe um método que pode olhar para tantos comportamentos tão diferentes. Entende? Entendi. Porque talvez esteja um processo. Não estou dizendo que tem ou não tem, mas se eu tiver um processo cerebral único que eu possa atuar sobre ele e ele tem impacto sobre todos os outros, aí eu concordo com você. Perfeito. Né? Agora, se eu não tiver, e hoje não me parece que tem ainda, se eu não tiver, esse talvez não seja um bom negócio. E aí tira a gente o olhar, porque para as pessoas, né, quando a pessoa tem primeiro contato com esse termo de funções executivas, ele não sabe quais comportamentos que isso corresponde. Né? Talvez isso exija dele que ele tenha mais um degrau para passar. Eu acho que, particularmente, esse conceito, com novas estratégias que estão relacionadas a processos orgânicos de estimulação, por exemplo, craniana, talvez essa questão seja superada porque você vai ter mecanismos que atuam sobre todos eles. Mas, até hoje, eu não sei se isso é verdade. Pra gente encerrar aqui, o que você, se pudesse hoje tomar um café com o Skinner num cafezinho de esquina aí, qual que seria o teu bate-papo com ele? Cara, seria um encontro extraordinário, né? Eu gostaria muito... O que você perguntaria, assim? Eu perguntaria pra ele hoje, né? Eu tô pensando que hoje, considerando os avanços da neurociência e tudo. Eu queria conversar com ele sobre neurociência. Não tenho a menor dúvida que eu conversaria sobre isso, porque ele era um cara espetacular. O Skinner foi uma pessoa extraordinária. O cara propôs o comportamento dos organismos em 1938. Você fala, imagina, o cara fez doutorado, como eu disse, fez doutorado sem orientador, ele publicou em 31 sobre o comportamento reflexo, propondo uma história completamente diferente. Em 38, ele propõe o comportamento dos organismos, né? Então, ele realmente era uma pessoa que tinha uma visão muito diferente. Eu tenho certeza que hoje ele estaria consumindo muita coisa de neurociência e estaria fazendo essa ponte que não foi feita porque ele nos deixou antes. Mas acho que essa seria o grande tema desse nosso cafezinho. Legal, maneiro.
Lucelmo, obrigado de novo, meu querido, pela sua presença. Deixe suas redes aí pra galera te achar. Lucelmo Lacerda, nome fácil, né? Lucelmo. E no YouTube é Luna-Aba. Então, Luna. Luna, isso, Luna-Aba. E no Instagram também tem a Luna Educação. Legal. Então são 2 Instagram, meu, pessoal, e o da Luna Educação. Legal. Quem se interessar. E pessoal, convido vocês a assistir os outros episódios do Lucelmo aqui, um sobre educação e um sobre transtorno espectro autista, que são episódios também com muita informação rica para vocês. Posso falar só uma coisa antes de terminar? Eu quero dizer o seguinte, nós temos muita dificuldade de fazer pesquisa aplicada no Brasil, porque é cara, difícil e tal. Mas na área conceitual, o Brasil está, nessa área de behaviorismo, o Brasil é top no mundo. O Brasil tem grandes analistas do comportamento behavioristas assim, de altíssima qualidade. Eu queria só citá-los aqui, que as pessoas podem ler. Né? E tem em português. Antônio Habib, para mim, é o melhor de todos. Né? É professor emérito da UFSCar. Emanuel Tourinho, falei Carolina Laurenti. Alexandre Dietrich, da Federal do Paraná. Bruno Strapasson, que também é da Federal do Paraná. Tem uma galera que realmente é muito extraordinária. Marcos Bentes. Então, nós temos analistas do comportamento de primeiríssima qualidade. O professor Kester Carrara, que eu falei aqui. Nós temos pessoas de muita qualidade. E fazer uma homenagem à principal, a mãe de todas eles, que é a Carolina Bori, que foi a fundadora desse campo no Brasil. O Keller, que foi o primeiro skinneriano. Quando o Skinner fundou a teoria, ele foi o primeiro, ele falou, sou o primeiro cara a ser o skinneriano. Legal. Quando ele veio para o Brasil, ele estava com a Carolina Bori. A Carolina tem muito papel no desenvolvimento de tudo aquilo que ele desenvolveu. E ela foi a pessoa que lutou pela criação do Conselho Federal de Psicologia, muito pelo papel da mulher na ciência. Então, o Programa de Educação Especial da UFSCar, ela tem um papel extraordinário toda a história da ciência. Então, quem quiser ler, aproveita que tem muita coisa em língua portuguesa de primeiríssima qualidade. Maravilha. E pessoal, por favor, deixe o like aqui nesse episódio para o YouTube recomendar mais a gente aí para a galera. Fechou? Inscreva-se no canal, mande esse episódio para quem você acha que tem interesse. Também convido você a assistir todos os outros podcasts que a gente tem disponível aqui, que são de altíssima qualidade como esse. Fechou? Até o próximo episódio. Valeu!